João, Evangelho de João, capítulo 19, a partir do verso 28. Diz assim a palavra do Senhor. Depois, vendo Jesus que estava tudo consumado, para se cumprir as escrituras, disse: tenho sede. Ali estava um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando em um caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Senhor, nosso Deus, amado Pai, estamos diante da Tua palavra, Pai. Estamos diante da Tua face. Se achegamos a Ti por causa da obra que o Teu Filho fez em favor de nós. Deus amado e querido, seja conosco, queira falar conosco através da Tua palavra, Pai. Por favor, Pai, fale conosco, nós queremos ouvir a Tua voz. Oh, meu Pai, que o nosso coração seja alcançado, Pai, pela Tua palavra, que crie raízes, Senhor Jesus, e que ao sair daqui, aquilo que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra não venha ser esquecido. Por favor, Senhor. Espírito Santo de Deus, tudo que eu venha falar seja na total direção Tua, Pai. Por favor, não deixe que eu fale nada meu. Não deixe que eu venha ser como um escriba, Pai, que venha falar somente aquilo que aprendeu, mas que eu seja como um profeta que falava aquilo que o Senhor ordenava. Por favor, eu te imploro, Deus, eu te imploro por isso. Por favor, Deus, faça isso para louvor e glória do Teu nome, para a exaltação do Teu nome. Essa é a nossa humilde oração a Ti, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amados irmãos, deixa eu contar uma história a vocês. Imagine que uma pessoa assim que nasceu, já era devedor de alguma coisa, de uma conta que era impagável. Só que ele não tinha noção disso. Mas todos os dias ele tinha que atravessar um caminho e chegar até essa pessoa que ele tinha que comprar mais e mais. E todos os dias, várias vezes no dia, ele tinha que fazer esse percurso. Mas um certo dia, ele teve a noção que ele era devedor e que ele não tinha dinheiro para pagar essa dívida. Então ele saiu da sua casa temeroso e começou a andar, e chegando lá do outro lado, aonde ele precisava comprar, aonde ele tinha que comprar, e comprava de forma que ele tinha que fazer isso todos os dias. E ele disse: eu tenho uma conta que é impagável. E esse senhor olha para ele e diz: você se deu conta que você é devedor? Sim, eu me dei conta que eu sou um devedor. E essa pessoa agora abre o livro e começa a olhar e diz assim: alguém pagou a sua conta. Você não deve nada mais. E essa pessoa olha e diz: quem foi essa pessoa que pagou a minha conta? Ele disse: é aquela pessoa que vai ali adiante. Quem é? Quem é essa pessoa? Me mostra quem é ele. Me diz o nome dele. E ele diz: é Jesus de Nazaré. Esse homem agora, ele está com sua dívida quitada, e o seu maior desejo é agora alcançar aquele homem que pagou a sua dívida. É querer ser parecido com ele, é agradar ele, é segui-lo, é viver para ele. Porque ele sabe que toda a sua vida agora está na mão desse Senhor. Ele pagou sua dívida.
Agora ele não vive mais para ele, mas ele vive para servir aquele Senhor. Ele quer alcançar aquele Senhor. Ele quer chegar perto daquele Senhor. Ele quer ser parecido com ele. Amados irmãos, assim é o coração de todo homem que foi redimido. Nós nascemos debaixo de uma conta impagável. Mas um homem sem culpa algum levou sobre si todas as nossas culpas. E o escrito que era contra nós, ele esmaga com sua mão, crava na cruz do Calvário e agora nos dá garantia de vida eterna. Jesus é o Filho amado do Pai. E ele veio com uma propiciação perfeita em favor de muitos. Ele viveu em total harmonia com o Pai. Em nada ele falhou. Para que assim, amados irmãos, ele viesse cumprir toda a lei na terra. E quando fosse na hora exata, ele agradasse ao Pai. E foi isso que ele fez. Sem pecado, ele se fez pecado. Por amor de muitos. Pela vida de muitos, amados irmãos. Ele levou a culpa de todo o povo que o Pai lhe confiou. Ele levou sobre ele não somente isso, mas ele resolveu toda essa causa. É por causa disso que eu e você estamos aqui nessa noite. É por causa desse Jesus que nós estamos aqui e adorando ao Pai. Amados, se nós fôssemos dar um tema nessa noite, a essa breve meditação, nós daríamos um tema a respeito da morte, a morte que nos dá vida. Uma morte que nos deu vida, amados irmãos. Eu queria que você olhasse comigo para o verso 28, onde Jesus cumpriu toda a vontade do Pai. Veja só no verso 28. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado. Eu quero parar por aqui. Na parte A. Quando Jesus viu que tudo estava consumado, algumas versões diz está concluído, é que Jesus agora está olhando para a sua missão terrena, para tudo aquilo que ele havia vindo fazer aqui na terra, e ele viu que ele tinha concluído. Veja só como lá em Romanos 5, verso 19, diz que por causa de um homem entrou o pecado no mundo, mas por causa de um homem agora chegou a justificação. Mas como entendermos isso? Nós temos que voltar para o Gênesis. Em Gênesis, no capítulo 2, do verso 7 ao verso 25, a gente pode ver que Deus criou o homem e botou no jardim do Éden e disse que ele podia desfrutar de tudo que ali tinha. Mas lhe deu uma ordem que ele não poderia comer da árvore, do fruto do meio, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas quando nós olhamos para o capítulo 3, o homem, ele desobedece a isso. Ele transgride essa ordem. E agora Adão, que era o representante de toda a humanidade, ele pecou, ele feriu essa aliança com Deus. Agora toda a humanidade está debaixo do pecado. Como resolver isso? Então Deus, no capítulo 3, ainda no verso 15, ele faz uma promessa. E diz que ele diz que do fruto da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Agora parte aqui a primeira promessa do Salvador. Em Mateus 1, no verso 21, quando José está fugindo por causa que Maria estava grávida, um anjo lhe aparece e diz: José, volta, porque aquele que está no ventre da mulher é filho de Deus, é obra do Espírito Santo. O seu nome vai ser Jesus e esse resolverá o problema do pecado. João 1, o verso 29, quando João Batista está batizando, Jesus chega para ser batizado, ele olha para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Esse é o Jesus, e Jesus começa a olhar para tudo isso, e ele sabe que concluiu aquilo que o Pai havia lhe confiado, ele tinha feito, e feito de forma completa, sem faltar em coisa alguma. Nada poderia lhe ser acrescentado, muito menos subtraído. Ele fez de forma perfeita, de forma cabal. Ele é o Filho de Deus. Ele é o amado de Deus. Ele é o bom de Deus. Ele é o nosso Senhor. Ele é Jesus. Mas, amado, quando nós olhamos para a parte B do versículo, diz: para se cumprir as Escrituras, ele disse: tenho sede. Amados, Jesus, mesmo estando na cruz, passando por agonia terrível, amados, mesmo assim, ele se preocupou em fazer a vontade do Pai. Ele se importou em cumprir todas as Escrituras. E para que se cumprisse as Escrituras, ele disse: eu tenho sede. Ou seja, ele recorre ao Salmo 22, o verso 15. Diz assim o Salmo 22: a minha força secou como um saco. A língua minha pega ao paladar, e me puseste ao pó. Amados, nesse momento aqui, lá no Salmo 22, descreve a agonia e a aflição que Jesus iria passar. Jesus agora, ele começa a descrever aquilo que ele está sofrendo, uma dor terrível, um cansaço. Imagine alguém que ao meio-dia, naquele sol causticante, mesmo assim ele teve que conduzir a cruz. Ele teve que conduzir, e mesmo ele fazendo todo esse esforço, havia os soldados romanos que lhe chicoteavam, amados. O cansaço físico era muito, a dor também. E mesmo assim, lá na cruz do Calvário, ele se preocupa em cumprir a palavra de Deus. Há uma importância grande de nós olharmos para a palavra de Deus, de nós termos ela como guia de nossos passos, assim como fez o nosso Senhor, o nosso Redentor. Ele conhecia a sua jornada terrena. Ele sabia que tinha caminhado todas elas, passo a passo. Ele também sabia que teria que cumprir a ira, a terrível ira de seu pai. Ele tinha que fazer isso, amados, por todos aqueles que o pai havia lhe confiado. Outrora, em Mateus 6, o verso 65, ele diz: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se o meu Pai não lhe for concedido. Mesmo ele passando por tudo isso, amados irmãos, ele vivendo todo esse momento, toda essa dor, foi por aqueles que o Pai já havia lhe dado. Todo aquele que está debaixo desse sacrifício está seguro. O Pai lhe deu e ele comprou com o seu sangue. Agora nós somos dele. Criação dele. Redimido pelo seu sacrifício. Nós estamos agora unidos com o Pai pelo Filho. Louvado seja o seu nome. Ele quis fazer isso por vontade própria. Ninguém lhe obrigou a ele fazer isso. Ele voluntariamente se deu. Esse é o Filho amado de Deus. Esse é aquele que resolveu pagar a nossa dívida. A nossa dívida impagável, ele pagou. Isso é maravilhoso, mano. Isso é tremendo. Isso é para nós pensarmos nisso todos os dias. Nós nascemos debaixo de maldição. E ele se fez maldição para que o Senhor Deus nos perdoasse. É inegável que um coração redimido não seja grato a esse Deus. É inegável que alguém, amados irmãos, que se encontrou com esse Cristo,
não queira ser parecido com ele e que não tenha uma vida transformada. Já contei essa história aqui, deixa eu lhe fazer uma comparação. Imagine que eu tenho que ir até a outra cidade e o caminho só que eu posso ir somente é a linha do trem. E um determinado lugar só passa o trem. Aqui é fechado, aqui do outro lado também. E eu venho no caminho e de repente eu avisto o trem. E eu sei que se eu voltar, o trem me alcança. Então eu fico parado olhando para ele e o trem de repente bate em mim. O que acontece? Ele me esmaga. Então é inegável, amados irmãos, que alguém que teve um encontro com Cristo Jesus não tem a vida mudada. É inegável que alguém que se encontrou de fato com Cristo viva do mesmo jeito que vivia antes. Cristo é mais forte do que qualquer trem batendo de encontro com alguém. Será que ele não tem força para mudar o caráter de alguém? É pelos frutos que nós conhecemos a árvore boa e a árvore má. O discurso é um pouco duro, amados irmãos, mas nós temos que olhar para dentro de nós e fazer uma autoanálise todos os dias. E em segundo lugar, amados, nós podemos observar a angústia do Filho amado de Deus. Olhe comigo no verso 29. Estava ali um vaso cheio de vinagre. E embeberam de vinagre uma esponja. E fixando em um caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Amados, os soldados agora, eles ensoparam uma esponja dessa bebida. Isso, na verdade, aqui não era um vinho de verdade. Era um vinho azedo, não era vinagre. Era um vinho azedo que os soldados bebiam. E eles ensoparam e levaram à boca de Jesus. De maneira nenhuma nós podemos associar essa passagem aqui, aquele vinagre com fel, que está escrito lá em Mateus 27, verso 34. Porque se Jesus tivesse bebido daquele vinagre com fel, aquilo dali lhe reduziria, ajudava ele a não sentir tanta dor. E Jesus, ele tinha que sofrer por causa dos nossos pecados. Ele estava lá para cumprir de forma inteira todo o pecado nosso e todo o castigo do Pai exercido nele. Então, amados, isso daqui, quando eles molharam essa esponja e levaram à boca do Pai, não era que ele estava sendo bonzinho, se preocupando porque ele estava com sede. Não, isso era mais uma forma de escarnecer o nosso Senhor. E levaram à boca dele uma bebida que era ruim, que era um vinho azedo. E ele suportou toda essa humilhação por mim e por você. Você entende? Que o que Jesus passou na cruz do Calvário foi por causa do meu pecado e do seu pecado? Aqueles que outrora nós cometemos e que hoje nós cometemos e que amanhã nós iremos cometer? Por isso tão terrível é o pecado. O pecado levou o Filho amado de Deus para a cruz. Tão terrível é o pecado. Mas ele não estava preocupado não somente com as suas necessidades físicas, amados irmãos. Ele não sofreu somente isso. Ele estava lá na cruz, ele estava num momento de solidão. Vocês lembram em Mateus? Mateus, ele é mais completo narrando isso. A partir do verso 27, do capítulo 27, o 46, Jesus exclamou: Deus meu, por que tu desamparaste? Jesus agora, ele clama o grito de solidão. Ele está recorrendo mais uma vez ao Salmo 22, agora o verso 1. Ele sentiu a terrível angústia de ser abandonado pelo Pai. Mas como pode alguém que é filho e pai e Espírito Santo ao mesmo tempo estar na terra e depois ser separado do Pai? Como explicar isso? Amados irmãos, nem sempre nós temos a resposta para tudo, mas nós podemos entender o porquê que o Pai lhe abandonou lá na cruz.
porque ele agora enfrenta a solidão lá na cruz do Calvário. O que estava sobre Jesus era o nosso pecado. E Deus é santo. E Deus, por ser santo, ele não poderia ter nenhum contato com o pecado. Nós podemos recorrer a Isaías no capítulo 53, o verso 5 e o verso 6. Diz assim: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós estávamos desgarrados como ovelha. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele toda a nossa iniquidade. Era o nosso castigo, amado, que Jesus estava carregando agora. Toda a nossa iniquidade, todo o nosso pecado estava sobre o Filho. E por isso o Pai lhe abandona lá na cruz do Calvário. Agora a humanidade de Cristo estava longe da santidade do seu Pai. E isso era terrível para ele. Deus havia lhe tirado a presença favorável dele. E Jesus agora estava sozinho. Quão terrível é o pecado. Quão terrível é o pecado. O nosso pecado levaram o nosso Senhor para aquela cruz. Foi o nosso pecado. Deus satisfez a sua ira no Filho. O Filho sabia que tinha que passar por tudo isso. Porque se ele não passasse por isso, amados irmãos, não havia remissão de pecado. Os nossos pecados não eram apagados. Amados, mas quando nós olhamos para Mateus 26, o verso 42, Jesus disse, lá no Getsêmani, Jesus disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Você vê que Jesus está falando como se ele estivesse temendo aqui. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Amados irmãos, alguns historiadores, alguns comentaristas, alguns pregadores, diz que Jesus, ele começou a olhar, pela sua onisciência, ele começou a olhar lá na frente, tudo que ele ia passar nas mãos dos romanos, a chicotada, a cruz, e com isso ele temeu e pediu ao Pai para que lhe passasse esse cálice. Mas, amados irmãos, quando nós olhamos para a história dos mártires, nós podemos observar que pessoas morriam cantando os louvores a Deus, outros alegres porque estavam morrendo parecido com o seu Senhor. Então esses homens eram mais fortes do que o nosso Jesus? Não! Então o que era que estava no cálice que o Filho de Deus temeu? Nosso pastor diz tanto isso aqui, e eu peguei carona no que ele diz. Era a ira do Deus Todo-Poderoso que estava no cálice. A ira do Todo-Poderoso estava no cálice. Jeremias 25, verso 15 e 16 diz: Toma da minha mão este cálice, o vinho do meu furor, e darás de beber a ele e a todas as nações a qual eu te enviarei, para que bebam e tremam, e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei a eles. A terrível ira de Deus estava sobre o cálice, e Jesus, ele recebeu toda a ira de Deus. Por mim e por você, amados irmãos. O Salmo 75, verso 8. Porque da mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espumeja, cheio de mistura. Dele dá de beber até as escórias e todos os ímpios da terra. Jesus Cristo, ele recebeu a ira do Pai. O Pai satisfez a sua justiça nele. E agora nós somos declarados justos diante dele. Todas as vezes que Deus olha para nós, ele não vê mais a nossa falha, mas vê a sua justiça exercida no seu Filho. Nós somos declarados legalmente justos diante do Pai pelo sacrifício que o seu Filho amado sofreu na cruz do Calvário. Você vê o que o pecado fez com o nosso Deus? Mas em terceiro lugar, amados irmãos, nós podemos observar, glória a Deus, a expiação
perfeita. Olhe comigo a parte B do verso 30, por favor. E inclinando a cabeça, lhe rendeu o Espírito. Jesus entregou o Espírito. Ele mesmo deu. Ninguém tomou, ele mesmo deu. Em Mateus 10, no verso 18, em João 10, perdão, o verso 18, ele diz: ninguém tira a vida de mim. Eu mesmo a dou. Eu tenho poder para dar e para readmiti-la. Jesus Cristo foi ele que escolheu dar vida por mim e por você. Se hoje nós estamos aqui é porque Jesus quis morrer no nosso lugar. Isso é maravilhoso, amados irmãos. Mas por final ele disse: está consumado. Olha a parte A. Está consumado. Amados, eu não consigo imaginar Jesus dando um brado, um grito alto. Jesus estava cansado, sofrido. Eu imagino, pela minha ignorância, viu? Não tenha isso como doutrina. Depois o pastor conserta. Mas eu imagino Jesus dizendo: está consumado, com os seus últimos suspiros. Jesus enfraquecido na cruz, aparentemente enfraquecido na cruz, e dizendo: eu terminei. A obra de redenção, a expiação perfeita, eu fiz, Pai. Eu terminei. Mesmo sem ele estar no descanso do túmulo, mesmo ele ainda não tendo ressuscitado, ele diz: está consumado. Você vê que ele conjuga o verbo no passado? Porque ele sabia que de uma forma, de qualquer forma, isso seria acontecido, que o Pai não ia deixar que não acontecesse, ia se cumprir, que ele ia para o túmulo, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Está consumado. Eu terminei, eu fiz de forma perfeita. Aleluia. Nós agora olhamos para Deus, redimido pelo Filho. O Pai agora, ele olha para nós e não vê mais as nossas falhas, mas vê a sua justiça no Filho. Ele nos redimiu, amados irmãos. Ele nos guarda no seu Filho. O verso 18 de Jeremias 1, de Isaías 1. Ainda que os vossos pecados sejam vermelho como a escarlata, se tornarão branco como a neve. Ainda que seja vermelho como o carmesim, se tornarão branco como a lã. Jesus, o nosso Redentor, ele resolveu a causa do nosso pecado. Ele foi para a cruz do Calvário, sofreu, morreu, mas ele levou sobre si os nossos pecados. Ele agora lança os nossos pecados no mar e Deus não lembra mais dele. Nós estamos salvos pelo sacrifício de um homem que, sem conhecer o pecado, se fez pecado, como está escrito lá em Coríntios 5, 21. Ele não conheceu o pecado, mas se fez pecado por cada um de nós. E agora nós estamos diante do Pai redimido. Ele pega a criação, une ao Criador, e agora nós temos paz com Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Miqueias 7, 18 e 19. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa toda a iniquidade, que passa por cima da rebelião e do restante da sua herança? Ele retém a sua ira, ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Tornará a piedade de nós e sujeitará as nossas iniquidades e lançará todas elas no mar e jamais esquecerá dela. Não é que Deus ele tenha esquecido esse pedaço da nossa vida, tenha apagado e tenha deixado de existir. Não, ele não sofre de amnésia. Se nós acreditássemos assim, nós íamos mexer no atributo da imutabilidade de Deus. Então, como explicar isso? É que Deus se lembra do nosso pecado, mas ele não se lembra lançando em rosto. Ele não existe mais em nós como culpa.
O seu filho levou sobre ele. Jesus esmagou ele na cruz para que eu e você agora tivesse vida e vida com abundância. É Jesus o nosso Redentor. Ele é o nosso Senhor, o nosso resgatador. Ele é o nosso Deus. Aleluia. E agora, amados irmãos, nenhuma condenação há para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Cristo levou sobre ele. Ele apagou todo o escrito de dívida que era contra mim, contra você. Como está escrito lá em Colossenses 2,14, ele esmagou. Ele venceu, ele cravou na cruz do Calvário. Isso é maravilhoso. Mas, amados, se nós parássemos por aqui, era como se Jesus ainda estivesse na tumba. Tivesse enterrado. Mas quando a gente continua no verso 20, no capítulo 20 do mesmo de João, nós podemos ver a ressurreição de Jesus. Quando nós vamos para Atos, no capítulo 1, verso 9, nós podemos ver Jesus subindo ao céu. Agora, você nunca imaginou como foi a chegada do Filho de Deus na casa do Pai? Você nunca teve curiosidade para pensar nisso? Eu sempre tive. Mas, amados irmãos, eu quero que você abra rapidamente a sua Bíblia no Salmo 24, por favor. Imagine que agora Jesus ressuscitou. E ele começa a subir aos céus. E ele chega na sua casa. Salmo 24, verso 7. Diz assim: ou levantais o portais eterna, ou levantai as vossas cabeças, ou levantais o portal eterno, para que entre o Rei da Glória. Spurgeon, aqui esse comentário é de Spurgeon, não é meu. Na parte A do verso 8, é como se o céu se reunisse e perguntasse: quem é o Rei da Glória? Quem é esse homem que ousa chegar agora diante das portas dos céus e ordenar que ela se levante? Olha o que ele responde, a parte B do verso 8. O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Ou levantai, ó portais eternos, ou levantai as vossas cabeças, ou levantai os portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Eu sou o Rei da Glória. E pela primeira vez, os portais do céu se levantam. Pela primeira e única vez, o portal dos céus se levanta e entra um homem não trazido por mérito de outro, mas pelo mérito próprio. E não só isso, amados irmãos, ele não esperou que o cetro de justiça do Pai baixasse para ele passar. Ele conhecia quem ele era. Ele passou, sentou à destra de Deus como homem, como Senhor e como nosso irmão. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Ele sofreu na cruz do Calvário. Ele sofreu humilhação, amados. Mas ele venceu. Ele está vivo, assentado à destra de Deus, como nosso Senhor, como nosso intercessor, como nosso amigo, como nosso irmão. Ele é Jesus. Ele é o Filho de Deus. Ele é o amado de Deus. Ele é o amado da nossa alma. Isso é maravilhoso. Isso é tremendo. Deus abra o nosso entendimento para que nós venhamos entender as maravilhas que existem na tua palavra. Que nós venhamos entender cada dia, Pai, quem nós somos e quem tu és. Que nós não somos nada, absolutamente nada. Que o Senhor, sendo Deus santo e cheio de misericórdia, resolveu nos amar. Vamos orar, amados irmãos? Senhor, nosso Deus, amado Pai, nós estamos diante de Ti, Senhor Jesus Cristo. Nos guarda, Pai, debaixo da Tua potente mão, Senhor. Nos leva nos retos caminhos da Tua palavra, Pai.
que o nosso desejo seja de ser santo, de ser parecido com o teu filho. Nos ajuda, Pai, a ser parecido com o teu filho. Nós queremos ser parecido com o teu filho, Pai. Deus, apresentamos diante de ti, Senhor Jesus Cristo, todos dessas igrejas diante de ti, aqueles que já passaram aqui, aqueles que ainda vão vir, o Senhor sabe. Deus, apresentamos toda a instituição diante de ti. Todos os irmãos nossos, aonde tem alguém que professa o teu nome, que o Senhor morreu por eles, Senhor Jesus, tenha misericórdia. Pai, eu apresento a igreja perseguida que passa por dificuldade, Pai. Deus, que não pode te adorar, mas que tem desejo de estar na tua casa. Oh, Pai, nós podemos estar na tua casa. Obrigado, Senhor. Nos traz mais vezes para a tua casa e com uma alegria, Pai. Que nós não venhamos olhar para o nosso cansaço por causa do trabalho do dia a dia, mas que nós venhamos, Paizinho amado e querido, se lembrar do sacrifício que o teu filho fez na cruz do Calvário em favor de nós. E que nós venhamos guardar no nosso coração, ó Senhor Jesus Cristo, com gratidão por aquilo que o Senhor fez. Te pedimos perdão por alguma falha nossa, Senhor Jesus. Nos perdoa, Pai, nós somos fracos demais. Na verdade, Senhor, nós não somos nada. Nossa carne deseja todo dia, toda hora, se afastar de Ti. O Espírito que habita em nós, ele deseja se aproximar de Ti. Então reina no nosso coração, ó Pai. E nos usa, Senhor Jesus Cristo, para aqueles que ainda não Te conhecem. Que tudo aquilo que nós sabemos acerca de Ti, isso seja uma somativa para o Teu reino avançar. Essa é a nossa oração a Ti, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.